Fala galera, bom dia, tudo bem? Pessoal, então a gente vai iniciar esse vídeo aqui falando sobre a recarga do 308. 308 é um calibre que ganhou o mercado nacional no ano 2025, está ganhando 2026 também com o lançamento dos rifles Ranger da CBC, o qual deram muito mais acesso às pessoas. Graças a Deus vai melhorar bastante o controle da praga do javali devido a esse lançamento da CBC. E muita gente também vai ir e já está indo para a recarga devido à qualidade dos disparos e principalmente a eficácia no long range utilizando os rifles nacionais e também o pessoal que utiliza os rifles importados também. Tem também uma grande leva agora chegando de rifles Bergara no Brasil, o qual também vai dar uma fomentada muito grande no tiro de precisão e nas competições. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui. Já queria ter gravado esse vídeo há bastante tempo, devido a muitas pessoas que me pedem em referência à recarga do 308. Todo mundo sabe aí que eu adoro fazer recarga, faço recarga todo dia, de todos os calibres que eu tenho, principalmente os calibres standard que eu uso, que é o 223 e o 308. Mas vamos dar início a essa pegada desse vídeo aqui. Que vai ficar longo, então pretendo dividir esse vídeo em 2, 3 vídeos aí para vocês estarem conseguindo assistir aí no tempo de vocês, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês da recarga é o seguinte: a recarga ela sempre fica melhor que a munição original, isso é óbvio, porque a gente vai trabalhando com a harmônica do nosso equipamento. O que seria a harmônica do nosso equipamento? Achando a melhor carga que o nosso rifle quer. Então esquece que você vai chegar lá na loja, vai comprar a melhor munição que tem lá dentro da loja, vai colocar no rifle e ele vai dar um tiro dentro do outro. Esquece. E você vai colocar a munição lá, munição de R$100 lá dentro do teu rifle, ele vai olhar para a munição e falar, não gostei. Não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Você vai ter que trabalhar com os parâmetros de velocidade, com os parâmetros que o teu rifle gosta e não o que a gente quer. Então você vai ver que desde a dosagem de pólvora, a altura de projétil, o headspace que eu expliquei no vídeo passado, que é extremamente importante o headspace, a altura de projétil, vocês vão ver que desde a lavagem dos stores, eu sempre falo, né? A lavagem dos stores é o princípio da recarga. É o princípio da recarga. Se você, não quero lavar estojo, vou usar um estojo sujo, cara, você nunca vai ter a precisão que você quer. Vamos falar sobre recozimento de estojo? Vamos falar também, tá? Então, pra gente iniciar, desde já, eu quero muito pedir a sua inscrição aqui no canal. Estamos começando esse canal do zero, porque derrubaram o canal antigo. O seu joinha e comenta aqui embaixo desse vídeo para mim saber aonde está chegando esse vídeo. Comenta aqui embaixo de qual cidade, de qual estado você está assistindo esse vídeo, para a gente ter noção de aonde o YouTube está conseguindo entregar este vídeo. Tranquilo? Então vamos lá. Existem diferenças entre o 308 Winchester e o 762 NATO? Sim, e vocês vão ver nesse vídeo. Mas, para a gente iniciar, o que é o 762 NATO e o que é o 308 Winchester? O 762 NATO é um cartucho militar. NATO é o cartucho OTAN, se tu pegar ele de trás para frente, tá? Cartucho OTAN. E o 308 Winchester, que é o 308 Win, que o pessoal fala, né? É um cartucho que foi criado pelo grupo Winchester em 1952, antes mesmo de ter sido criado o 762 NATO. Tranquilo? Bueno, então agora eu vou passar para vocês como é o meu procedimento de recarga, tá? Se você faz diferente, se você tem alguma técnica diferente, tranquilo, quiser compartilhar com a gente nos comentários aí, pode compartilhar também, tá? Então, por exemplo, fui pro clube hoje, cheguei do clube, guardei meus equipamentos, tudo certinho, bonitinho. Tô com meus estojos aqui que eu fiz o disparo. O que eu faço, tá? Eu chego, primeira coisa que eu faço, lubrifico, tá? O pescoço dos meus estojos. Tem gente que gosta de utilizar a vaselina, tem gente que gosta de utilizar óleo de girassol, tem gente que utiliza os lubrificantes próprios da Ridgin, tem o pessoal que utiliza os lubrificantes próprios da Lee, enfim, tá? Utilize um lubrificante bom para vocês estarem fazendo
o sizer do teu estojo, tá? Em hipótese alguma, pessoal, eu já vi também pessoas, tranquei o estojo dentro do meu DAI, e agora? Faço o que da vida? Porque utilizaram WD, pessoal, cálcio hidráulico, esquece, tá? Então, lubrificante decente. Cara, o que você utiliza, Marco? Eu utilizo lanolina. Vocês encontram no YouTube para vender aí. Acho espetacular, acho maravilhoso para estar fazendo a lubrificação dos meus estojos, tá? Pode passar numa buchinha, aquelas buchinhas que tem de carimbo. Eu, particularmente, compro a lanolina a óleo, coloco todos os meus estojos dentro de um saquinho plástico, borrifo um pouquinho de lanolina lá dentro, mexo bem o saquinho e tá todos eles lubrificados para mim passar no sizer, tá? Então a primeira coisa que eu faço, tá? Eu passo lubrificante no pescoço do estojo e vou passar eles no sizer, tá? Para mim fazer a calibração do mesmo, tranquilo? Segundo, e nesse mesmo trâmite eu vou pegar e vou tirar a espoleta. Então, eu vou utilizar aqui essa 5C aqui para estar mostrando para vocês esse passo, tá? Lá atrás está o meu DAI, tá? Vou colocar ele, vou fazer o sizer do meu estojo. Então, calibrei o pescoço e já retirei a espoleta, tranquilo? Porém, vocês estão vendo que o bojo ali dentro, ó, onde fica alojada a espoleta, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó, ele fica bem sujo, certo? Fica bem sujo. E o que eu faço? Eu gosto de tamborear os meus estojos com aqueles palitinhos que a gente compra, tá? Porque ele penetra aqui dentro desse orifício do bojo e dá um acabamento muito bom, porém não fica totalmente limpo. Então o que eu gosto de fazer? Eu tenho essa peça aqui, ó, que é meu trimador. Comprei na AliExpress, acho que eu deixei o link para vocês. Dentro dele, pessoal, vem umas pecinhas. Ó, e tem essa peça aqui em específico, que ela parece uma chave de fenda. Tem uma que é um pouquinho maior aqui, que é para 308. O ponto 30 aqui, deixa eu guardar essas outras aqui. Já vai dar para mostrar para vocês. Eu não vou fazer agora, estou só demonstrando, mas enfim. Vem essa pecinha aqui, ó, que ela parece uma chave de fenda, ó. Ixi, agora ficou bom. Parece uma chave de fenda aqui, ó. E essa pecinha eu vou colocar dentro do bojo e vou girar. Ó, vou passar umas 2, 3 vezes aqui com a mão mesmo, sem colocar na peça ali para vocês verem. Pronto. Olha a diferença que já deu no bojo do meu estojo. Muita diferença, né? Então, por que eu faço isso, gurizada? Tem gente que vai dizer, mas não precisa fazer isso daí, é só colocar lá no tamboreador, o tamboreador vai limpar. Então, eu gosto de fazer esse processo porque você está eliminando meia hora de serviço do teu tamboreador. Então, aquele serviço que tinha dos palitinhos pegarem dentro ali e tal, para fazer toda aquela limpeza perfeita, você já fez aqui. Tu colocou na peça aqui, pá, 2 passadas tá limpo. Então, para você fazer essa limpagem, por exemplo, sei lá, eu duvido alguém que vai num clube de tiro aí todos os dias aí para fazer mais de 50, 100 disparos aí por dia de fuzil. Então, eu limpo 50 estojos tranquilamente, em 10 minutinhos tá limpo. Tá limpo. Economizei meia hora de tamboreador, então tô ganhando ainda 20 minutos. Então, são fatores assim, pessoal, que dão um acabamento melhor, principalmente na limpeza do bojo, tá? Mas aí tem um detalhe. Por exemplo, Marco, iniciei na recarga agora, um amigo meu me cedeu lá uns estojos lá e tal, ou enfim, consegui uns estojos lá, 762 nato. Tem diferença para o 308? O 762 nato tem diferença para o 308? Tem, assim como o 223 tem diferença para o 556. Um é o uso militar e o outro é o uso civil. Tá, mas tem muita diferença sobre isso e tal. Vocês têm que entender que a diferenciação mecânica que tem entre, por exemplo, um estojo de 308 e um estojo 762 nato são centésimos. São centésimos. Então, posso utilizar? Não posso. Pode utilizar. Agora, a partir do momento que você colocou esse estojo no Sizer 308, você acabou de deixar ele com a medida para o 308. Então ele vai funcionar perfeitamente.
Tá, mas então onde que fica a maior diferenciação de um para o outro? O 762 Nato, até o meu amigo Dione me comentou sobre isso, ele me indagou sobre isso final de semana agora. Tá, mas eu estava olhando as tabelas e a pressão do 762 Nato é totalmente diferente do 308 Winchester. Assim como a pressão do 556 Nato é diferente do 223. Tá, só que aí vocês têm um detalhe que vocês têm que entender. Cartuchos OTAN, eles são feitas as medidas, as especificações deles em câmeras de armas semiautomáticas, por isso que a pressão é muito mais alta. Agora, o cartucho de uso civil não foi feito para essa utilização, foi feito para utilização em armas bolt action, armas de ferrolho. Então é claro que a pressão interna de medição vai ser diferente. A maior diferenciação que tem é essa. Tá, mas e questão de velocidade, a questão de potência do tiro de um para o outro, tem diferenciação? Tem diferenciação. Coloca no cronógrafo que você vai ver. É algo muito exorbitante? Não, não. Por exemplo, no cartucho 308. Falando do cartucho 308 e o 762 Nato, nós estamos falando aí de 23, 28 metros por segundo de diferenciação. Então não é uma coisa absurda. Então a gente tem que se ater muito a parâmetros. A questão dos parâmetros do 223 Hamilton pro 556 dá a faixa aí de 47 metros por segundo de diferenciação de potência de um para o outro. Opa, é muita coisa. Entre aspas, entre aspas, não é. Alguns cartuchos que eu testei do 223 Hamilton para o 556 Nato são 12 metros por segundo, falando de um jeito mais grosseiramente, de diferenciação. Então não é aquele absurdo que o pessoal imagina. Só quesito dessa conformidade de cada uma que faz muita diferença. Por exemplo, na câmera de um rifle semiautomático, alguns centésimos de diferença faz com que o estojo não tope no fundo, obtendo aquele encaixe uniforme dentro da câmera. Ou seja, ele não vai tocar até o final, não vai ter aquela uniformidade. E muitas vezes pode ser prejudicial, principalmente ali no quesito de degolamento de um estojo, ou pior ainda, né, da ruptura de uma câmera, alguma coisa desse jeito. Por isso que não é recomendado você utilizar um estojo 556 no 223. Ah, mas eu vou fazer o neck do meu estojo, vou passar no sizer, vou fazer todo o alinhamento. O estojo vai ficar um pouco mais comprido, dependendo principalmente por causa da potência do tiro. O estojo vai crescer. Claro, você vai fazer esse ajuste e você vai normalizar esse estojo, mas sim, tem o risco. Tranquilo? Bueno, agora que vocês conhecem também a diferenciação entre o 308 e o 762 Nato, assim como o 223 e o 556 Nato, e a gente já fez o sizer do nosso estojo e a limpeza do bojo, que é uma das partes mais importantes, agora vem outro detalhe, muito, muito, muito importante, que a gente precisa saber. Quer ver que acabou a bateria? Não, não acabou. A gente precisa saber a referência do nosso estojo. Por exemplo, 308, gurizada, o tamanho padrão dele é 51.18, tá? Eu vou zerar meu paquímetro aqui. Estou usando o digital que é mais fácil, tá? Vou medir aqui 51.3. Então, esse estojo aqui, gurizada, ele cresceu 51.39.4 praticamente. 51.4. Então esse estojo aqui, gurizada, ele cresceu. Por que esse estojo cresceu? Porque provavelmente foi um estojo que eu utilizei cargão. O estojo, ele não vai crescer se você usar uma dosagem padrão, tá? Até as dosagens que o fabricante indica ali, vamos falar de pólvora CBC, maioria das dosagens que eles indicam, o estojo cresce, tá? Agora não, estou fazendo uma recarga mais tranquila, mais suave, estou indo no clube para treinar, estou indo no clube para pegar a balística do meu rifle porque eu quero competir. Então estou lá utilizando 40 gramas de 126, tá? O meu estojo não vai crescer, tá? Ele não vai aumentar de tamanho. Agora não, vou fazer um cargão, vou caçar, quero fazer um long range, quero fazer um tiro de 500 metros, quero fazer um tiro de 700 metros. Sim, meu estojo vai crescer, normal, tá? Normal, isso é uma coisa padrão. Agora, estou atirando em clube, vou competir, e aí vai.
Tá? São N fatores, tá? N fatores. Claro que o pessoal que está indo lá fazendo uma carguinha com 40, 41, 42 grãos, dependendo, 126, que é menos agressivo, por isso que eu gosto de utilizar 126, não arrebenta tanto estojo. Cara, totalmente diferente da 102. 102 eu acho ela extremamente agressiva para o rifle e também para os estojos principalmente, tá? Por isso que vocês veem eu no vídeo falando que eu utilizo muito 126. E realmente eu utilizo muito mais 126, tá? É claro que você aí que vai competir, mas quero fazer essa recarga porque eu quero achar a harmônica do meu rifle, eu quero competir, eu quero fazer tiros mais longe, eu tô muito bom nos 100 metros, agora eu quero ficar muito bom nos 200 e depois muito bom nos 300, e aí vai. Claro, você tá tirando com 40 grãos, você não vai treinar com 40 grãos e competir com 43, óbvio. Porque o teu mapa balístico da tua luneta vai ser totalmente diferente, do teu rifle vai ser totalmente diferente, o cruzamento deles vai ser totalmente diferente. Então o pessoal que atira com 40 grãos para achar um mapa, para descobrir a balística do seu rifle, vai competir com 40 grãos. Então esse cara não vai passar a vida inteira ali trimando estojo e tudo mais, né? Mas enfim, fiz lá esse estojo aqui tá com 41.4 e ele cresceu. O que eu vou fazer? Eu tenho essa ferramenta aqui, tá? É uma ferramenta da Hornady, tá? Que eu comprei. Podem ver que ela tem um sistema de rolamento, tipo um rolamento na frente aí, ó. E nessa parte de trás aqui, ela tem uma fresa, tá? Então o que eu vou fazer? Ela vem esse suporte para colocar na parafusadeira, correto? Às vezes eu faço, às vezes eu faço na mão. Para mostrar para vocês aqui eu vou fazer na mão, porque não é uma diferenciação muito grande. Então eu vou fazer esse ajuste interno aqui dele com a medida padrão, 51.18. Eu costumo deixar com 51.15, tá? Dificilmente eu deixo maior do que isso. Deixa eu só abrir ele aqui, porque ele tá com a medida do 556, se eu não me engano. Tá com a buchinha do 556. Vou abrir. Tem dois parafusinhos na lateral aqui. Abrir esse cara aqui, abrir esse cara aqui. E daí a gente sofre meia hora para tirar esse cara fora. Não, até que saiu fácil. Tirei fora, ó. E aí eu vou montar o kit do 762, do 308 no caso. Coloquei ali dentro, apertei. E é claro, agora não está regulado para a altura do 308, certo? Então vou ter que fazer esse ajuste para o 308. Mas enfim, para mostrar para vocês vai dar. Eu vou pegar meu estojo, vou colocar ali dentro, na altura certa, e essa peça vai girar e eu vou fazer como se eu fizesse a decapagem desse estojo. Eu vou reduzir o tamanho desse estojo, deixando ele no padrão aí, gurizada, de 51.18. 51.18, 51.15, tá? O padrão é 51.18, tá? Então, primeiro passo que eu fiz, após eu fazer a limpeza e a calibração do pescoço, eu vou fazer a correção de altura desse estojo, tranquilo? Logo após isso, eu vou fazer a trimagem do meu estojo, tá? Então daí a gente vai voltar para essa ferramentinha aqui, que eu mostrei para vocês, podem comprar no AliExpress, ali tem tranquilo essa peça. E aí eu vou fazer a trimagem. Tem, pessoal, aquele sistema de trimar os estojos, que é aquela maquininha que vocês compram lá, elétrica e tal, que você coloca o estojo ali, que ela faz trimagem, ou aquela que é manual, que é tipo uma morcinha que você coloca lá. Não gosto de usar aquilo lá. Alguns amigos meus usam aquilo lá, gostam de usar aquilo lá, eu nunca gostei porque nunca fica uniforme, tá? Nunca fica uniforme. Pego muito no pé do João, inclusive, que, nossa senhora, Deus no céu e aquela máquina na terra. Não gosto daquilo lá, velho. Já falei pra ele, nunca fica uniforme, ele nunca fica 100% retinho. Às vezes, a maioria das vezes ele fica inclinado, cara. Não fica bom, tá? Não gostei daquilo lá. Tem quem goste, beleza, mas eu não gosto, tá? Então faço a trimagem manual, escarei a parte externa do meu estojo, depois escarei a parte interna. E tá aí, ó. Limpinho,
bonitinho, trimadinho e pronto para ir para lavagem. Agora, nesse ponto aqui eu coloco para lavar, tá? Eu coloco 30 minutinhos para lavar com sabão, aquele sabão que a gente compra lá para limpeza de metais. Eu coloco um outro junto lá, eu coloco 20 ml de um outro junto lá que ele é para dar brilho em panela. Você acha no mercado aquilo ali para dar brilho em panela de inox. Cara, o estojo fica espetacular, tá? Coloca aquele cara junto e coloca uma colher de ácido cítrico. 30 minutinhos, o estojo fica maravilhoso. Até eu lavei hoje alguns estojos de 556, tá espetacular, tá? Fica brilhando, fica estado de novo, tá? Beleza. Fiz essa parte da limpeza do meu estojo. Meu estojo tá pronto? Então, em base, ele estaria limpo e calibrado. Tranquilo? Porém, após eu fazer a lavagem, eu vou passar uma leve camada, um por um, no pescoço do meu estojo e vou refazer a calibragem. Por que que eu refaço a calibragem? Pelo fator que ele está tamboreando, muitas das vezes ele está batendo um contra o outro, um contra o outro, um contra o outro. Então já vi algumas vezes, algum caso, de ele amassar um pouquinho a borda do pescoço do meu estojo. Então eu refaço toda essa calibragem um por um, venho aqui bem no capricho, passo um pouquinho de lanolina, com a mão mesmo, tá? Coloco no sizer, faço o sizer, pego o paninho seco ali, limpo, cuido para não colocar nada de lanolina na parte interna para contaminação da pólvora, tá? Geralmente eu passo com o dedo mesmo, peguei a manha de passar no final do pescoço e no começo do ângulo da garrafa, tá? Então você passou ali, pá, vem cá, seca bem no capricho e aí sim nós vamos fazer os próximos passos, tranquilo? Então são passos que a gente vai fazendo que são bem detalhados para a gente sim ter uma uniformidade melhor, tá? A gente tá trabalhando com o máximo que a gente pode extrair do nosso equipamento. Eu sempre falo, eu tenho um rifle ali de 10 mil, de 8 mil reais, um Ranger aí, cara, o meu rifle não presta. Cara, quem que disse que não presta, cara? Indiferentemente do rifle que você tem, na minha opinião, indiferentemente do rifle que você tenha, 200 metros para um 308 você vai agrupar. É só você seguir um padrão de recarga bom, é só você seguir as normas, seguir, ter conhecimento e se dedicar para você estar fechando esse anelamento do teu rifle o máximo possível, tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e a gente vai voltar com a segunda parte da recarga, tranquilo? E antes que vocês me questionem e tudo mais, essa daqui é uma prensa que eu utilizo para fazer slug para minha PCP. Amo tirar de PCP, um dos meus xodós que eu tenho. Essa aqui é uma 5C que eu gosto bastante de fazer, as 380 para competir e as 357. Essa aqui é uma Matic também, uma recarga Matic. Essa daqui é aquela Mini H. Essa aqui eu uso exclusivamente só para assentamento de espoleta, tá? Eu acho mais cômodo, mais prático para estar fazendo o espoletamento do cartucho. Acho muito melhor. E para fazer recarga, pessoal, do estojo garrafa, geralmente eu utilizo uma tipo O, tá? Geralmente eu utilizo uma tipo O. Acho que a concentricidade que ela entrega é muito superior, tá? É muito melhor, assim falando. Ah, mas Michael, eu tenho uma 5C, eu posso fazer recarga de 308? Pode fazer. Tá, mas o pessoal fala que só dá para fazer na tipo C e na tipo O. Se vocês se atentarem a esse detalhe aqui da 5C da recarga Matic, eu vou mostrar um detalhe para vocês antes de eu encerrar esse vídeo que vocês vão gostar bastante. Deixa eu pegar a câmera aqui. Aqui, ó, gurizada. Eu tô lá atrás, ó. O meu último die ali, ó, é um die 308, tá? O que eu tô falando para vocês eu já testei, tá? Então, não tô falando nada, quem me conhece sabe, não falo nada da boca para fora, tá? Nesses dies da frente aqui, ó, eu tô com os dies montados da 380, tá? Lá atrás eu tô com o do 308. Por que eu monto o 308 lá atrás? Porque ele tá entre as duas barras da máquina. Então ali a máquina não sofre variação nenhuma. É como se eu estivesse trabalhando com uma turret.
Ah, Marco, mas então essa máquina aqui, ela tem a mesma eficiência do que eu estar trabalhando com uma Torrent, com uma C, com uma O? Então, eu tenho uma máquina da O, da BST, gosto bastante daquela máquina da BST, e tenho uma O da Ridgin. Os estojos que eu fiz no meu Ranger, por exemplo, tá? Para competir com o meu Ranger, eu fiz um lote nessa 5C e eu fiz um lote na Ridgin. Não vi diferenciação nenhuma de precisão, tá? Nenhuma. Mas como eu falei, trabalho com com o die aqui no meio das duas hastes, tá? Onde não sofre nenhuma variação. Em compensação, eu fiz uma recarga do 556, tentei fazer uma recarga do 556. Aqui na frente, nesses dies da frente da 5C aqui, a uniformidade não fica legal, tá? Tá falando em concentricidade. Então, se tu vai fazer na 5C, faz lá atrás, que eu te garanto que fica muito bom, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, primeiro vídeo da recarga do 308. Em breve agora eu vou fazer os passos finais e aí sim vocês vão ter essa receitinha aí de como tá procedendo na recarga 308 com o máximo de qualidade possível, tranquilo? Espero que você tenha se inscrito aqui embaixo no nosso canal, te dado essa força maravilhosa para nós, que nós realmente estamos precisando da sua inscrição aqui embaixo. Deixa o joinha e lembra de comentar aqui embaixo de que cidade, de que estado que você está falando, para a gente saber até onde esse vídeo chegou. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.